Olá, pessoal! Tudo bom com vocês, gente? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniela Tavares, eu sou mentora de finanças e investimentos e hoje nós vamos falar do que, gente? De taxa Selic, de inflação. O que tudo isso tem a ver comigo? O que tudo isso tem a ver com você? Vocês ouvem aí as notícias falando que a Selic subiu, que a Selic baixou. Mas o que isso impacta na nossa vida? Que a gente vê as notícias e vê o pessoal falando disso e não entende nada. Não sei se você entende, gente. Mas eu, no começo, quando eu ainda não investia, eu morgava na maionese. Eu não entendia nada. Então, pessoal que for entrando aí, fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, tá tudo ok aí, pra gente começar o conteúdo. E eu quero, gente, trazer aqui pra vocês uma forma muito simples, muito fácil, muito didática de você aprender o que é Selic, o que é inflação, o que é esse sobe e baixa. Deixa eu só ajustar a luz aqui, eu acho que tá muito estourado na minha cara. Aí, então vamos lá. Eu fiz um resuminho aqui, né? Contei uma historinha, gente. Hoje à tarde eu tava pensando assim, como que eu vou ensinar Selic de uma forma fácil? Como se eu estivesse ensinando isso para uma criança. Porque eu penso assim, essa coisa de economia, de finanças, tem coisa que é chata, que a gente não tá afim de aprender, né? Não sei com você, mas no começo, gente, eu só queria aprender a investir. Essa parte de aprender sobre taxa, de aprender sobre imposto, de aprender sobre inflação, era uma coisa assim que eu precisava, que eu queria, na verdade, apertar o botão do pula, sabe? Passa para a próxima, não quero entender essa parte. Mas é importante a gente ter esse conhecimento e entender o que está acontecendo na nossa economia, o que isso tem a ver com você, o que tem a ver comigo, o que impacta nos nossos investimentos, o porquê que é importante a gente saber sobre isso. Então vamos lá. Eu fiz aqui uma historinha da Joana e do Joaquim para eu contar para vocês assim a historinha e depois explicar o que é a Selic ali e o que é a inflação. Então vamos lá. Joana era uma moça que fazia brigadeiros para vender, tá? Pega essa informação. Joana vendia os brigadeiros dela a R$ 2. Essa é a Joana, que vendia brigadeiros a R$ 2. Aí nós temos o Joaquim. O Joaquim, ele é um menino que ele ganha todos os meses R$ 10. Pega essa informação. Joana faz brigadeiro a R$ 2, Joaquim ganha 10. O que isso tem a ver? Eu quero contar para você a história que o Joaquim, ele compra os brigadeiros da Joana. Então, com R$ 10, o Joaquim consegue comprar 5 brigadeiros da Joana. Até aqui, ok? Né? Se cada brigadeiro é R$ 2 e ele tem 10, então ele compra 5 brigadeiros. E ele faz isso todos os meses. Ele ama os brigadeiros da Joana. Então, todo mês ele compra. E aí, o que foi acontecendo? Joaquim foi falando para todo mundo do brigadeiro da Joana e a Joana passou a vender mais. Ela fazia 50 brigadeiros por dia e os 50 brigadeiros já não estava mais dando. Aí, o que ela fez? Preciso de mais, fazer mais brigadeiro. E aí, o que ela fez? Ela dobrou. Ao invés de vender 50, ela passou a vender 100. Ela passou a fazer 100 brigadeiros. Só que o que acontece, né? Nós aqui somos brasileiros, vocês sabem que nem sempre a gente paga à vista a moça do doce. Acontece isso com você, gente? Já aconteceu comigo na faculdade. Oi, Ana, você que entrou aí, tá dando para ouvir bem? Só para eu saber. A gente o quê? Não paga normalmente à vista. Normalmente fala, marca aí, depois eu te pago. Isso acontecia muito com a Joana. Ela vendia muito, mas ela vendia também muito fiado, tá?
Ana, seja bem-vinda. Eu tô contando aqui uma historinha para contar o que é a taxa Selic e o que é a inflação e o que isso impacta na nossa vida, tá? Então vamos lá, voltando. E aí então ela tinha muito dinheiro em haver, né? E ela precisava fabricar esses 100 brigadeiros, estava tendo procura. E aí o que ela fez? Ela foi ao banco e pediu um empréstimo. Pegou lá, sei lá, R$ 500 de empréstimo no banco. Agora ela tinha dinheiro para fazer os 100 brigadeiros. Mas lembrando que toda vez que a gente pega um empréstimo, a gente não vai devolver só os R$ 500. A gente devolve o quê? Juros. Então o que a Joana fez? Ela teve que subir o preço do brigadeiro dela. Então, ao invés de vender por R$ 2, agora a Joana passou a vender por R$ 2,50 cada brigadeiro. E lembra que eu falei no começo que o Joaquim ganhava R$ 10? Ou seja, já não dava mais para comprar os 5 brigadeiros. E ele queria os 5 brigadeiros. Então, agora, para ele comprar os 5 brigadeiros, ele não precisava mais de R$ 10. Agora, ele precisa de R$ 12,50. Então, tá faltando R$ 2,50. E aí, o que ele fez? Porque ele queria os 10 brigadeiros. Virou um hábito dele comer, sabe? 10 brigadeiros não. 5 brigadeiros, né? E aí, ele vai lá e pede por mão dele, emprestado, R$ 2,50 para inteirar os 12,50 e ele conseguir comprar os 5 brigadeiros. Mas o irmão dele falou assim, tá, eu te empresto R$ 2,50, mas você vai me pagar R$ 3. Porque esses R$ 2,50, se tivesse lá na minha conta rendendo, eu estaria ganhando dinheiro. Como eu vou tirar para dar para você, então você vai me pagar com juros. E para o Joaquim, tudo bem. Devolveu os R$ 3 por mão dele. Então, ele pegou R$ 2,50, devolveu os 3. Então, Joaquim continuou comprando os 5 brigadeiros, certo? E aí, o que acontece? Mesmo assim, os 100 brigadeiros, Joana estava vendendo tudo, estava vendendo muito. E o pessoal queria mais, mas nem todo mundo estava pagando em dia. Então, o que Joana fez? Falou, nossa, se tem tanta gente querendo meu brigadeiro, eu vou aproveitar para subir o preço. Então, a Joana passou a cobrar R$ 4 o brigadeiro dela. Tinha um monte de gente procurando e ela já nem tinha mais produto para vender, de tanto que ela já tinha vendido. Então, o que ela fez? Ela subiu o preço do brigadeiro dela. Agora, custava R$ 4 o brigadeiro. Então, João precisava de quanto para ele comprar os 5 brigadeiros? Agora, ele passou a precisar de R$ 20 para comprar os 5 brigadeiros. Ele ganhava 10. Foi até o irmão dele e falou, ô irmão, você me empresta agora R$ 10? O irmão dele achou um absurdo ele ficar gastando dinheiro com brigadeiro. Falou, não, você tá viciado em brigadeiro. Chega, não é para você ficar comprando brigadeiro. Olha, se você quiser R$ 10 emprestado, eu te empresto. Mas eu vou cobrar de você R$ 25. Sim, R$ 15 de juros. Ele subiu os juros lá em cima. E por que ele fez isso? Para realmente o Joaquim se tocar que ele estava gastando demais com brigadeiro. Não era para ele gastar com aquilo. E quando o irmão dele falou, ei, você vai me dar R$ 15 de juros? Joaquim achou um absurdo. E ele falou, não quero. Fica aí com os seus R$ 10. E aí o que ele fez? Ele teve que comprar os brigadeiros usando apenas os R$ 10 dele. E se cada brigadeiro agora estava R$ 4, ou seja, ele conseguia comprar apenas 2 brigadeiros. E foi o que começou a acontecer com a maioria das pessoas. Como Joana subiu o preço, porque estava todo mundo comprando e ela já nem tinha tanta oferta, tanto produto para vender, né? Ela subiu o preço. Só que o pessoal começou a ficar sem dinheiro para comprar.
E aí teve que, se ela baixasse o preço, gente, pensa só, Joaquim de 5 brigadeiros passou a comprar 2 brigadeiros apenas, né? Se todo mundo que comprava um monte de brigadeiro passou a comprar menos, ela ficou com um estoque grande de brigadeiros. E você lembra que eu falei no começo que a Joana tinha pegado um empréstimo? Ou seja, ela ia se ferrar se ela baixasse o preço, porque ela tinha o empréstimo para ela pagar. E aquele empréstimo tinha taxa de juros. Então, aquele empréstimo com a taxa de juros tinha que estar ali enfiado no produto dela, mas ninguém estava mais comprando. Então, se ela baixasse o preço, o que ia acontecer? Ela poderia até entrar em falência, certo? Gente, essa foi a história, tá? Eu quis contar essa história para mostrar para vocês o que é a taxa Selic. Alguém conseguiu identificar o que é a taxa Selic nessa história? Sei que tem um pessoal aí entrando atrasado. Eu contei a história do Joaquim e da Joana para mostrar para vocês sobre a taxa Selic. Agora eu vou explicar dentro dessa história, tá? Gente, quando sobe quando sobe a taxa Selic, o que significa? É esse irmão do Joaquim falando: ei, se você quiser o dinheiro emprestado, agora você vai me pagar X de juros. Significa que subiu a taxa de juros. Então, quando você quiser pegar dinheiro emprestado, você vai pagar mais caro. Mas, Dani, por que sobe a taxa de juros? Porque lembra que eu falei para vocês que a Joana estava com muito brigadeiros? Ela estava com muito brigadeiro, né? Quer dizer, e todo mundo queria comprar. E aí eles fazem o quê? Eles sobem a taxa de juros para o pessoal comprar menos. Por quê? Comprando menos, a Joana teria que baixar o preço dela. E sabe o que é isso, gente? Esse aumento que a Joana deu no brigadeiro dela? Essa é a famosa inflação. Quando está todo mundo comprando aquele produto e tem pouco produto, eles sobem de preço. Então, isso que é a famosa inflação. Quando a Joana aumenta o brigadeiro dela de R$ 2 para R$ 4, é porque a inflação está alta. Ou seja, você comprava um produto com R$ 2, hoje para você comprar o mesmo produto você precisa de R$ 4. O seu dinheiro desvalorizou. Você precisa de mais dinheiro para você comprar o mesmo produto. Então, o que está acontecendo na nossa economia hoje é isso. As pessoas, elas estão com dinheiro, elas estão comprando, gastando, comprando. E aí a nossa inflação tá lá em cima. Tá tudo caro. Vocês não veem o pessoal tudo reclamando aí? O que subiu? Coloca aí pra mim nos comentários o preço do que subiu aí na sua cidade. Ai, meu Deus, travou. Bom, eu acho que tá normal, né? E aí, então, o que acontece? A gente precisa fazer o quê? Parar de subir. Tá subindo demais. O que acontece? As pessoas estão comprando. Eles têm que fazer o quê? Frear essas pessoas. Ei, para de comprar um pouco. É o Joaquim que estava comprando demais. Então, ei, Joaquim, para de comprar um pouco de brigadeiro, compra menos, sabe? Então, para a gente frear esse povo que está gastando demais, que está comprando muito, eles sobem a taxa. Porque se eles sobem
a taxa Selic, o que acontece com esse pessoal que fica pegando empréstimo? Tá mais caro. Então, eles param de pegar empréstimo. Se eles diminuem, né, não pega tanto empréstimo, ou seja, eles menos, a tendência é ter mais produtos. Se tem mais produtos e que não está vendendo de forma desenfreada, eles tendem a baixar os preços. Só que aí que tá, dependendo da empresa que baixar esse preço, ela vai sair no prejuízo, como é o caso da Joana, porque ela pegou dinheiro emprestado. E agora ela ter que vender mais barato, desvalorizou o produto dela, né? Então, gente, é isso que acontece com baixa e alta da Selic. É o mercado tentando se equilibrar. Dani, existe um padrão perfeito? Um momento que vai ficar perfeito? Não, gente, não. Assim que baixar os preços, as empresas começarem a sofrer, provavelmente baixa um pouquinho de novo a taxa. Por quê? Porque quer que o pessoal compra. Aí baixa a taxa, o pessoal faz o quê? Pega dinheiro emprestado, começa a gastar. O pessoal tá gastando demais? Sobe o preço. Aí o pessoal para de gastar. Se para de gastar, a inflação cai. Se o pessoal tá comprando, a inflação sobe. Dani, mas o pessoal vive falando que tá sem dinheiro. Como que eles estão comprando tanto assim? Gente, auxílio emergencial. Auxílio emergencial, vocês acreditam? O principal fator nessa pandemia foi o auxílio. Tem pessoas que nem estavam precisando do auxílio, ou que não ficaram desempregadas, ou que já estavam desempregadas, e também passaram a ganhar esse auxílio. Então, assim, muitas pessoas receberam esse auxílio. Então, muitas pessoas ficaram com o dinheiro e começaram a comprar. Aí, então, o preço subiu. Tá um absurdo tudo, tá todo mundo reclamando de preço. E aí, o que faz? Sobe a taxa Selic agora. Subiu a taxa Selic para baixar. Conseguiram entender? Por mais que a inflação subiu tanto, Dani. Sim, por isso que está subindo a taxa Selic. Porque a inflação está lá nas alturas. E agora, em dezembro, vai ter uma outra reunião da Copom para subir um pouco mais a taxa Selic. Porque a nossa inflação ainda, ela está mais alta. Né? A taxa Selic, eu até marquei aqui, foi para 7,75. Mas a nossa inflação está projetando 8,59. Ou seja, ainda está caro, né? Ainda está alta a nossa inflação. Então, provavelmente, eles vão subir ainda um pouquinho mais da Selic. Justamente para combater, né, a inflação. Por isso que fala que o preço da Selic aumenta, né? A taxa Selic aumenta para combater a inflação. É por isso. Quem perdeu o começo, gente, assiste desde o começo. Que eu contei a historinha da Joana e do Joaquim. Que eu acho que fica assim, um jeitinho fácil de conseguir entender. E o que isso impacta, né? O aumento da Selic. Primeiro, quem pega dinheiro emprestado vai pagar mais, né? Ficou mais caro. Quem investe no Tesouro Selic, por exemplo, né? No Tesouro Direto, na verdade, todos eles. Quem investe no Tesouro, principalmente o Tesouro Selic, vai receber mais juros, né? Calma, segura aí. Vai receber mais juros. Quem investe em renda fixa também vai receber mais juros, né? Porque os CDBs é indexado ao CDI e o CDI também acompanha a taxa Selic, né? Não vou entrar em CDI agora, mas também acompanha a taxa Selic, então também vai subir. Para quem está investindo em renda fixa, vai receber mais. Gente, quem usa cheque especial tá lascado. Tá lascado, gente. Cancela o cheque especial. Porque Selic subiu, o cheque especial também subiu. A taxa do cheque especial. Para de usar cheque especial. Vai lá na sua conta
e cancela. Cancela cheque especial, não usa cheque especial, tá? Tá altíssimo. Então, juros assim, absurdos, muito alto. E quando eu falo aqui, nossa, Dani, então eu que invisto, né, no Tesouro Selic, tô lá formando a minha reserva de emergência. Nossa, que maravilha, né? Porque a taxa aumentou, então agora eu vou receber mais rendimento. Tá, se a gente olhar por um lado, sim, você está recebendo mais. Porém, a nossa inflação, ela ainda está alta, ou seja, o preço das coisas ainda estão alto. Então, você concorda comigo que, vamos supor, você recebeu mais rendimentos, mas você também vai gastar mais, porque a nossa inflação está aqui ainda. A taxa Selic tem que subir para acompanhar a inflação. Você recebeu mais rendimentos e aí você compra mais aqueles produtos. O ideal seria o quê? A inflação tá aqui embaixo. Para você receber mais rendimentos, conseguir comprar aquele produto e ainda sobrar dinheiro para você. Então, de certa forma, a gente acaba que não ganhando muito dinheiro com esse rendimento da Selic, por causa que a inflação ainda está alta, né? Então, assim, na teoria, você olhar lá na sua conta, sim, vai ter rendido mais. Só que você também vai estar pagando mais caro nas outras coisas. E você concorda comigo que se você estiver pagando mais caro nas coisas que você compra, sobra menos dinheiro para você investir? Tá certo que eu falo aqui para vocês se pagarem primeiro, né? Tipo, ai, Dani, eu tiro da minha conta R$ 200 para investir quando eu recebo meu salário. Então, eu me pago primeiro de qualquer jeito. Mas, o restante que sobrou, tá dando para você pagar todas as suas contas? Ou agora você tá precisando de mais dinheiro? Afinal, tá tudo mais caro, tudo subiu. E normalmente a pessoa faz o quê? Investe menos. Pega um pouquinho menos para investir e coloca lá para pagar as contas, porque agora tá caro. Então, seu dinheiro passou a valorizar mais, né? Você receber uma maior rentabilidade, mas com as coisas ainda caro, então você não está recebendo, nossa, uma rentabilidade linda, maravilhosa. Vai ser lindo, maravilhoso quando a nossa inflação estiver lá embaixo, né? Porém, a inflação, gente, ela não pode baixar tanto, porque senão atinge as empresas. Lembra que eu falei da Joana? Que ela tinha pegado empréstimo? Se ela diminuir muito o preço do produto dela, é perigoso a empresa dela entrar em falência? Se Joana, por exemplo, tivesse funcionários, outras pessoas que ajudassem ela na produção dos brigadeiros, ela teria que demitir aquelas pessoas se baixar muito o preço do produto dela. E causa o quê? Desemprego. Então, se a nossa inflação, se ela cai demais, se baixa muito o preço dos produtos, muitas empresas abrem falência. E os juros para pegar empréstimo está alto. Como que Joana vai ter que baixar o preço do produto dela e pegar mais dinheiro emprestado com o banco para poder pagar os funcionários? Porque não está vendendo. Não está vendendo 100 brigadeiros de antes. Agora ela está vendendo bem menos. Se ela está vendendo bem menos, você concorda comigo que ela tem menos dinheiro? Como que ela vai pagar os empregados? Muitos vão ficar desempregados. Então, eu acho que deu para vocês entenderem, né? Me conta aí nos comentários. Eu vou deixar a live gravada, até porque o pessoal não tá acostumado, né, comigo fazendo live. Então, quem estiver assistindo no gravado, eu quero que você também deixe aqui no seu comentário se você conseguiu entender o que é a taxa Selic, tá? Se conseguiu entender o que é a inflação e, principalmente, se clareou a mente, se você conseguiu entender o porquê que essa taxa Selic aumenta, porquê que essa taxa Selic diminui, tá? Porque essa, pelo menos, era a minha principal dúvida no começo dessas quedas da taxa Selic, que eu não entendia nada. E agora a taxa Selic subindo, 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 e todo mundo comentando da taxa que subiu.
e todo mundo morgando, né? Viajando na maionese e não entendendo nada. Oi, Gi. Vi que você entrou, Gi, mas agora eu já contei a história. Você assiste depois a live no começo, tá? Porque eu contei a história da Joana e do Joaquim. Então, gente, resumindo, nossa taxa Selic, ela é o quê? Ela é a taxa básica de juros do Brasil, tá? Tanto para a gente receber rendimentos de investimento de renda fixa, ela é atrelada na maioria dos investimentos, a gente recebe mais quando está mais alto, tanto para quem faz empréstimo, né? Para quem pega dinheiro emprestado, se sobe também paga mais caro. Então, taxa Selic é isso, tá? E a inflação é a desvalorização do nosso dinheiro. O que a gente comprava com X reais, hoje a gente precisa de muito mais para comprar aquele mesmo produto. Então, a gente sobe a taxa Selic, aqui. A gente sobe a taxa Selic para tentar baixar a nossa inflação. O pessoal pegando menos dinheiro emprestado, eles vão ter o quê? Menos dinheiro para comprar as coisas, e se ninguém está comprando, a tendência é do preço baixar. Beleza, gente? Conseguiram entender? A Gi, eu amo aprender com você, Dani. Ai, maravilhosa. A Gi é minha aluna, gente, de mentoria. Inclusive, tá? O link de lista de espera já está lá na minha bio, tá? E eu quero, gente, lá eu fiz uma pergunta, tá? Se você fosse tomar um café comigo, qual seria a sua maior dúvida? Eu pergunto isso porque eu quero saber mais do que você realmente está precisando, tá? Porque eu vou trazer essa mentoria de forma um pouco mais personalizada. Se a maioria das pessoas começar a responder lá sobre investimento em ações, a turma que eu vou abrir vai ser mais focada em ações. Claro que eu vou também passar pela parte da organização, né? Porque não dá para você começar a investir em ações se a sua vida financeira tá uma bagunça. Mas aí eu tento dar um jeito de encaixar lá na mentoria ações. Se a maioria das pessoas responderem que quer saber como sair da dívida, como fazer sobrar dinheiro, alguma coisa assim, tá muito lá no comecinho, talvez eu nem ensine nada de ações na mentoria. Então, para mim é muito importante, tá? Você que está interessada em ter mais esse conhecimento de investimento, de finanças, entra lá no link da minha bio e preenche lá a lista de espera e responde lá para mim a pergunta, tá? Porque através daquela pergunta eu vou saber em qual conteúdo você está interessado para eu fazer um produto muito top para atender você. Então é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui para mim nos comentários, que daí eu vou saber e eu vou responder todo mundo. Eu quero todo mundo craque sabendo o que é taxa Selic, sabendo o que é inflação e o porquê essa taxa fica subindo e não para de subir e provavelmente vai subir mais ainda. Olha, se vocês não souberem responder, aqui ó. Beijão, gente!